Adonai. Shalom Adonai. No vídeo de hoje, a gente vai mostrar o que acontece depois do eclipse solar do dia 8 de abril de 2024. O que acontece no norte do Brasil, o que acontece na América Central, o que vai acontecer no México, o que acontece nos Estados Unidos, Canadá e o que vai acontecer também na Islândia. Então, nós vamos mostrar muita coisa que o Criador quer mostrar para as pessoas, porque ele usa Sol, Lua e Estrela para sinais no firmamento. É a linguagem do Criador para te mostrar o que vem vindo. Ele quer que você se arrependa. Então, bem dizer, para os Estados Unidos foi o último sinal. É o último sinal dado para os Estados Unidos. E esse eclipse, ele tem tanto segredo e tanta coisa. Se você reparar, esse alinhamento que eles fizeram, ele alinha com Capricórnio. Capricórnio representa Ion. E ele também está passando no chifre do touro. Touro representa a força do pai. Touro é o salão maior. E você tem 3 salões menores. Você tem Órion, depois você vai ter o rio de Eridanos, que é o rio de plasma. E depois você tem o salão menor de Aurica, que é o salão do pai. Então, Touro representa a força do pai em relação às consequências que virão depois do eclipse. Então, o que vai acontecer depois desse eclipse é muito forte e as pessoas têm que estar preparadas para o que vem vindo. Antes de explicar o que vai acontecer, eu preciso explicar algo de inversão magnética para você ter a compreensão total desse vídeo. Então, eu vou explicar o que ocorre nas inversões para você entender a mensagem do Criador para essas nações onde viram o eclipse. Na primeira Terra, o céu era vermelho e o céu azul estava embaixo. Na primeira configuração, não existe água e não existe vale nem montanha, é uma planície. Essa é a configuração do céu vermelho. Então, não tem água no céu vermelho. Conforme houve a diminuição do campo magnético da Terra, a água que estava embaixo, ela começou a fluir para cima. Como a água tem propriedade diamagnética, o campo magnético ele repele a água. Então, conforme tinha um campo forte, ele mantinha a água aqui embaixo. Conforme o campo foi diminuindo, a água inteira subiu. Aí foi 7 anos antes da inversão, começou a surgir nascente, começou a surgir os oceanos, e depois, pós-inversão, surge toda essa água através das fontes do abismo, que hoje eu vou mostrar para você certas localizações da fonte do abismo, para você entender o que vem vindo para essas nações. Pós-inversão, na primeira Terra, depois da inversão, o céu azul veio para cima e surgiu água e também vai surgir vales e montanha, porque na configuração do céu azul existe montanhas e existe vale. Quando chegou na segunda inversão magnética, o Criador não inverteu a polaridade do relógio. Por que o Criador não inverteu? Ele só desligou. Porque se ele houvesse dado uma inversão, ele fizesse o campo magnético da Terra inverter a polaridade, a água que estava em cima, ela iria descer. Então ele desliga o relógio e mantém a água em cima. E quando ele liga o relógio, o firmamento vai girar no mesmo sentido, porque ele não inverteu a polaridade do campo magnético da Terra. Agora você está no terceiro reino, na terceira Terra. Então o que acontece? Agora ele está fazendo a inversão da polaridade do campo magnético da Terra. Então o céu azul vai descer e, como consequência, toda a água vai descer. Aonde que está isso nas Escrituras? Lá em Apocalipse, novo céu, nova terra, e o mar já não existia mais. Então, com essa explicação, você consegue entender até Apocalipse. Então, o céu vermelho vem para cima e ele muda a configuração da Terra. A Terra vai se tornar uma planície. Então, nessa inversão que você está passando, tudo vai secar, filho. Então, eu quis explicar isso para você entender quais são as mensagens que o eclipse quer dar para essas nações, que foi o último aviso para os Estados Unidos. Então vamos agora para a explicação do que vai acontecer. Outra coisa que você tem que compreender sobre eclipse
é onde tem a umbra, que é a parte territorial da Terra que vê o eclipse total, e você tem a penumbra, que é a sombra do eclipse. Só que essa sombra, ela abrange uma área muito maior conforme você vai traçar o eclipse em formas astronômicas. Então, tanto é que a sombra desse eclipse, ela pega até o norte do Brasil. Então, a gente fez um traçado para saber quais são todas as nações que receberam o aviso do Criador do que vai acontecer pós-eclipse. Então, a área, quando você traça nos mapas astronômicos, ela vai pegar desde a faixa do norte do Brasil, que você pega a área relacionada à penumbra, que é a sombra do eclipse, até o centro, que é a umbra, quem vê a escuridão total, né, do Sol durante o eclipse, e você tem até o final. Então, todas essas nações, elas tiveram um aviso do Criador, porque quando existe eclipse no Sol, é aviso para as nações gentias. Então, o que vai acontecer para essas nações pós-eclipse? Então, vamos ampliar aqui essa região do eclipse para você ter uma noção do que vai acontecer para esses países. Então, aqui a gente vai iniciar pela região norte, porque ela também está contida nessa parte da penumbra, que é a sombra do eclipse. Então, o que vai acontecer com a região norte do Brasil e também com Mato Grosso? Vai sofrer seca severa, é o que vem acontecendo agora em Boa Vista, Roraima. O Rio Branco, ele secou a ponto de a população agora conseguir, presta atenção, caminhar pelo leito do principal manancial de Roraima. Vou te mostrar a imagem. Aí você vê o rio lá em Roraima, em Boa Vista, o Rio Branco, né? Só para você ter uma noção, ele está seco. Como que um rio pode secar tão rápido? E isso é devido à explicação que eu te dei a esse fenômeno da inversão magnética. Conforme o campo magnético da Terra ele vai diminuindo, a água vai descendo. Então, essa região do norte do Brasil até chegar mais ou menos lá no México, eles vão sofrer demais. Eu acredito que até 2030 serão regiões que as pessoas vão migrar para outros lugares, porque não vai ter água, vai secar tudo. Consegue entender? E por que vai ocorrer esse fenômeno aonde houve o eclipse? Porque eles estão localizados perto das fontes do abismo. Foi uma live que eu fiz que eu expliquei todas as fontes do abismo, porque elas estão codificadas no firmamento e você descobre aonde que está todas as 7 fontes que realizou o dilúvio na época de Noé. Então, como essas fontes estão todas localizadas nos Estados Unidos, a maior parte, no México e também na América Central, então aí a água vai descer muito rápido. Então serão regiões que eu acredito que até 2030 ficarão desertas. Por isso que existe uma agenda da ONU. Essas imagens que eu estou mostrando agora é do ano de 2023, do Rio Amazonas. Então você vê aí a seca que houve durante o ano de 2023. E a região norte quase não se recuperou dessa seca. O volume de chuva de água não choveu o suficiente para trazer de volta o nível desses rios como era. Então, isso vai ser sempre assim. Quando chegar certas épocas de chuva, devido ao plasma que está sendo inundado pelo Sol central, então você vai tem hora, inunda isso aí do dia para a noite. E depois também, e seca muito rápido. Você viu as enchentes do sul. É algo que em 2, 3 dias dá uma enchente total para quem está perto dos rios, né? Você viu quantas cidades e quantas pessoas perderam tudo. E essa chuva, eu sempre avisei no meu canal que o sul ia sofrer com uma enchente. Quem me acompanha sabe disso. Então você está vendo aí o Rio Amazonas, que aqui tem um mar de água, você vê como que seca muito rápido. Seca muito rápido devido a esse fenômeno que eu expliquei ali no início do vídeo. Devido à diminuição do campo magnético da Terra, a água começa a descer tudo. Outros lugares que vão ter consequência muito forte com chuva vai ser um pouco o Peru, vai haver muito deslizamento. Outro lugar vai ser Colômbia e também Venezuela vai sofrer com tempestades elétricas jamais vistas, porque a Venezuela ela tem um ponto
que liga entre o céu e a terra. Tem um vídeo aqui no canal Exu explicando isso. Então a Venezuela é bem próximo da inversão, ela vai ter tempestades elétricas jamais vista o que vai acontecer lá. Outro fenômeno que vai ser muito forte, igual está acontecendo no norte do Brasil, vai ser em relação à América Central. A América Central ela vai sofrer seca nesses próximos 3 anos que jamais foram vistas, ao ponto talvez de secar tudo. E isso vai trazer uma consequência muito grande, porque você tem o canal do Panamá, e o canal do Panamá está na América Central. Então ele vai trazer um prejuízo através dos navios, que não vão conseguir passar mais pelo canal do Panamá. Então vai trazer um prejuízo financeiro para a economia mundial muito grande. Vou te mostrar, porque o canal do Panamá ele já secou no ano de 2022 e 2023. Houve uma seca muito drástica já no canal do Panamá, que acabou acarretando muitos navios no oceano esperando, e eu vou colocar as imagens para você ver. Aí você está vendo o canal do Panamá já sofrendo com a seca também, devido a esse fenômeno da inversão magnética. Você vai ver mais imagem agora, ó, tudo seco. E o que os engenheiros eles estão pretendendo fazer? Fazer ligações de outros lagos para tentar suprir a necessidade de água do canal do Panamá, que faz a ligação do oceano, do Mar do Caribe com o Oceano Pacífico, do Oceano Atlântico com o Pacífico. E esse processo é feito dessa forma. Vou te mostrar aqui o desenho para você ter compreensão. Então, conforme o navio vai chegando, ele vai sendo elevado, depois ele vai sendo abaixado e colocado do Oceano Atlântico para o Pacífico. Esse que é assim que é feito a travessia desse canal do Panamá. E quando houve a seca, o que aconteceu? Deixou muitos navios no Oceano Atlântico esperando para fazer a travessia, pois não tinha como fazer devido à seca e era muito lenta a travessia que os navios estavam fazendo, porque o nível de água havia baixado muito e o risco se torna maior. Mas como eles acham que vão ter solução trazendo a água de outros lagos, não vão conseguir, porque a água vai secar, filho. A América Central vai sofrer uma seca jamais vista. Então essa área que viu tanto a sombra como a parte total do escurecimento do Sol, eles vão ter consequência severa, porque está alinhado tanto com Capricórnio como com Touro. Então a força dos eventos serão forte. Outra região que vai ser abalada com um terremoto muito grande será o México. O México terá consequência muito grande devido a terremoto. Outro lugar que está tendo terremoto, se você pegar lá para o lado da Indonésia, é devido à diminuição do campo magnético da Terra, pois eles estão longe do Sol central. Então, conforme a sustentação do solo vai sendo perdida devido à diminuição do campo magnético da Terra, lá está tendo terremoto devido a isso. Mas o México vai ser dado um terremoto muito grande para tentar chamar o povo ao arrependimento. E o México, tanto os Estados Unidos, serão abalados por fenômenos muito fortes. Tanto é que o próximo verão dos Estados Unidos, o rio Mississippi, ele vai secar. Você vai ver a seca do rio Mississippi. Presta atenção nas minhas palavras. O rio Mississippi, ele será seco no próximo verão dos Estados Unidos para mostrar e chamar o povo ao arrependimento. Já teve esse fenômeno e vai acontecer de novo. Vai ser um calor muito intenso nos Estados Unidos e também no Canadá. E você também vai ter ativação dos vulcões na Islândia. Tanto é que esse eclipse ele terminou lá na Islândia. Então você vai ter ativação dos vulcões com mais intensidade. E a Europa também, nesse próximo verão que vamos entrar, o próximo verão europeu terá consequência muito forte em relação à água. Vai ser um calor jamais visto. O que vai acontecer nos próximos anos serão coisas que talvez vão trazer crises migratórias, tanto da Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, Suriname, norte do Brasil e América Central. Esse eclipse ele está chamando o povo dos Estados Unidos ao arrependimento.
Também terá uma época de tufões e furacões jamais vista, o que vai acontecer nos Estados Unidos quando tiver as épocas de furacões e também as épocas de tufões. Serão muito fortes, talvez as mais fortes nos últimos 100 anos. Esse eclipse total é o último aviso e vem com muita força, porque ele está alinhado na constelação de Touro e alinhado com Capricórnio. É como se Touro, que ele é o salão maior do salão menor da Aurica, que é o pai, é o criador, ele vem mostrar que não vai ser brincadeira. Tanto é que você teve vários eclipses formando a letra X, fazendo a quebra da repetição sobre os Estados Unidos, porque teria consequências jamais vistas. Então, se você estiver em regiões de furacões, tufões nos Estados Unidos, fique preparado, porque vai ser muito forte. E a Califórnia também terá terremotos. Ainda terá terremotos maiores na região da Califórnia. Terremotos jamais vistos. E México, um terremoto muito grande. Tanto o México como a Indonésia. A Indonésia terá um terremoto maior. Outro lugar que vai sofrer com terremoto também, em breve, vai ser a Turquia. Pode prestar atenção que todas as previsões que são feitas nesse canal, elas são baseadas no mapa da Terra na Lua. Até agora, a gente não errou nenhuma previsão que foi dita aqui. Então, o Pai está chamando todas essas nações ao arrependimento. Se arrependa, busque santidade e crê no sacrifício do Messias. É o único, ele é o caminho, ele é a porta, não existe outro, filho. Então, quando a ONU avisa dessas crises climáticas que vem vindo, serão muito mais fortes. Essas crises climáticas serão crises que vão levar a certas regiões a ter que sair dos seus estados, sair de seus países, de certas regiões, tanto a América Central até chegar no norte do Brasil. Nesses próximos 3 anos, vão sofrer com secas jamais vistas. E você sofre isso devido às fontes do abismo estarem localizadas nessas regiões. Você tem uma fonte do abismo no México, né? Ela está bem próxima do continente. E você também tem uma fonte do abismo em São Miguel, lá em El Salvador. Tanto é que teve um afogamento aqui e mais de 25 mergulhadores foram tentar achar o corpo. Quase todos perderam a vida porque não acharam a profundidade desse lago. Por que não acharam? Porque aqui é uma da fonte do abismo que foi usada na época do dilúvio. Então você tem 7 fontes do abismo. Foi uma live que eu fiz onde eu mostrei aonde está uma por uma da fonte do abismo. Então essas fontes do abismo que está lá na América Central e também está no México, elas vão acarretar muita seca nessas regiões, porque as águas serão sugadas. Então você tem primeiro a água doce descendo, para depois você ter após inversão, os oceanos vão começar a baixar. Shalom Adonai.